Bem-vindos ao Assunto Vinho. Olá. Qual é o nosso assunto de hoje? Hoje é um assunto bacana, Chardonnay. Vamos falar sobre as principais características e os destaques da uva Chardonnay. E no finalzinho, como sempre, vamos dar algumas dicas de compra. Então fique com a gente até o final para não perder as dicas. Vamos lá. Aqui a gente tem, para começar, uma visão muito bonita aí de um belíssimo vinhedo de Chardonnay. Aqui na região de Borgonha, né? Depois já a gente vai explicar porquê. Mas aqui é tipicamente num dos 7 micro-regiões Grand Cru de Chablis. E aqui do outro lado da foto a gente tem um dos grandes produtores de Chablis Grand Cru, que é a Domaine Drouhin. Tá linda essa foto. Meio nublado o tempo, mas a foto está linda. Linda. E a bonita placa lá do Grand Cru Vaudésir. Esse é o nome do climat de Chablis. E da onde vem a uva? Bom, já disse, né? Da Borgonha. Já falou que era originária da Borgonha? Não. Eu dei a foto da Borgonha, mas já dei a dica. A uva originária da Borgonha, tá? Mais especificamente na comuna de Mâconnais, que é uma cidade mais ou menos a 400 quilômetros de Paris, fica mais lá para cima. E o que está interessante é que tem estudos recentes aí da Universidade da Califórnia, que eles ficaram estudando o DNA da uva, e eles descobriram que é um cruzamento entre Pinot Noir e Gouais Blanc. Uma uva. Essa eu também não conheço e acho que ainda nunca vimos vídeo disso aí. Mas parece que essa uva foi trazida pelos romanos da Croácia, né? Os romanos adoravam vinho e faziam muitas experimentações, né, com uvas de várias regiões. O desenvolvimento vitinícola da França, né, começou com os romanos. Com os romanos, exatamente. Então as uvas foram plantadas juntas e acabou que dando um cruzamento e dizem que virou a Chardonnay. Quem são os maiores produtores de Chardonnay do mundo? A França é maior? A França é maior. A França é a maior produtora de Chardonnay do mundo. Depois vem Estados Unidos. Depois vem Austrália, Itália. E aí a gente tem outros países não com grandes produções, mas também que fazem belíssimos exemplares de Chardonnay, como Nova Zelândia, Chile e Argentina. A gente está falando muito de Chardonnay, eu estou ficando com sede. Ah, é verdade. Estava servido aqui, tinha esquecido. Saúde. O que nós estamos tomando aqui, Tia? Um excelente Chardonnay. Um Chardonnay do Vale de Uco, na Argentina. Hermandad. É esse que a gente está bebendo aqui para acompanhar essa conversa. Esse aqui é 2018, um single vineyard. Tem 12,5 de álcool. Bem elegante, né? Bom, o que mais você vai descontar aí da Chardonnay? Bom, na França, né, o principal produtor de Chardonnay no mundo, né, como a gente falou, e dentro da Borgonha, né, 48% das uvas são Chardonnay, tá? E os vinhos brancos representam 62% da produção total de vinhos da Borgonha. Então, realmente... Chardonnay é metade da Borgonha. É muito importante. É metade da produção, praticamente, e mais da metade na produção de vinho. E como que é essa uva? Bom, explica aí pra gente características, quando eu bebo um vinho, como é que eu sei que isso aqui é um Chardonnay? O que é mais interessante é que a Chardonnay ela é uma uva basicamente neutra. E ela é tremendamente influenciável pelo clima de cada região, pelo terroir de cada região e pelo método de vinificação de cada produtor. Então ela é uma uva que ela se dá em várias regiões do mundo e ela vai adotando as características de cada região, de cada terroir e cada jeitão do produtor fazer. Eu acho que o estilo de vinificação muda mesmo muito a Chardonnay. Né? Muito. O estilo de vinificação, na verdade... Madeira, sem madeira, pode ser um mais amanteigado, mais importante, mineral, né? Para a gente entender a Chardonnay é conhecer o estilo e o produtor, né? Que estilo cada produtor usa. Porque isso que você falou de usar ou não madeira muda fundamentalmente o vinho, né? A gente vai discutir aqui um pouquinho, mas muda muito, né? Cada característica, cada região, você usar ou não a madeira, o vinho é totalmente diferente. Em geral, mas no Chardonnay a gente sente isso de uma maneira mais presente. Como que é a acidez de um Chardonnay? Em geral é de média alta nos climas frios, né? Especialmente em climas mais frios. Esse daqui, por exemplo, tem uma excelente acidez. Alta para mim é Chablis, né? Chablis é exatamente. Esse é
É o top Como é que da esse aqui? Esse acidez. aqui é argentino e tem uma acidez muito boa. Esse aqui tá com uma acidez muito boa. Que pra mim não é tão normal, né? Um Chardonnay com uma acidez alta assim. Mas é de média alta, e alta, como você falou, a gente tendo como referência o Chablis, né? O álcool também é de médio a alto, depende também do estilo de vinificação. Em geral, os vinhos mais elegantes têm um álcool médio, né? E os vinhos mais potentes, encorpados, tendem a ter um álcool mais alto. Esse daqui, por exemplo... Isso faz com que o Chardonnay tenda a ser mais encorpado, né? Exato, exatamente. É uma uva que ela perde a acidez quanto mais tarde você colher. Então, precisa ter um cuidado muito grande na colheita, porque senão ela vai perder rapidamente a acidez, né? Outra característica interessante é que na fermentação malolática, que é muito utilizada, né, na fermentação da Chardonnay, ela traz os aromas tipicamente amanteigados para o vinho, né? Então você vê muito Chardonnay amanteigado no nariz. É típico de Chardonnay, né, esse aroma, né? É mais da fermentação, do tipo de fermentação que você usou do que da uva, né? Não é nem da madeira, né? É tipicamente da fermentação que foi utilizada, né? E agora vamos falar dos aromas típicos, ou de como eles se diferenciam. A gente está falando muito de madeira, mas a Chardonnay, basicamente, a gente separa ela entre sem madeira e com madeira, né? Sem madeira tem muito mais a ver com aromas primários, né? E com madeira, né, muito mais a ver com aromas secundários, obviamente com evolução, aí vai para o terciário. Mas com e sem madeira, primário e secundário. A gente já explorou isso em vídeos nossos, né? Vale a pena ver. Então, os sem madeira, eles são naturalmente mais frescos, eles são mais minerais, né, no nariz, alguns até vegetais, né? O mineral acho que depende mais do terroir, né? Isso. Depende do lugar, né? Exato. O fato de ser sem madeira que faz é que fique fresco. O fato fica menos encorpado, fica mais frutado. Mais fresco, né? Mais frutado. E os principais produtores desse estilo sem madeira, na França, o top, né, é Chablis, na Borgonha. É um Chablis básico, né, que não é um Grand Cru, o normal é sem madeira. Né? Ele já é sem madeira, ele já é frutado, ele já tem excelente acidez. E ainda na França você tem Mâconnais, que é onde a uva é originária, né, com o Pouilly-Fuissé, e outras regiões como Ardèche e Languedoc. E outros produtores que também fazem Chardonnay sem madeira, na Espanha, Bulgária, Itália tipicamente, tem muito Chardonnay bom lá sem madeira, e Austrália. Tá? Agora, com madeira, tipicamente eles são mais o quê? Eles são mais encorpados, o contrário do que você estava falando. Né? Frutas mais puxando para fruta seca, como noz, avelã, né? Você sente mais isso no nariz. Eles são mais amanteigados, né? Não só por causa da fermentação malolática, mas a madeira ela potencializa isso, né? Traz mais esse aroma amanteigado, e de baunilha, né? Até. E eles normalmente podem envelhecer muito, né? Tem um potencial de longevidade enorme, os grandes Chardonnays que passam por madeira. E nessa linha, nesse estilo, a gente tem, de novo, os principais produtores. França, que aí a região top, né? A gente falou sem madeira Chablis, com madeira é Côte de Beaune. A França praticamente que inventou, né? De envelhecer o vinho nessas barricas pequenas, né? Pequenas, são de 225 litros. 225 litros, isso. Então, Côte de Beaune na Borgonha, na França, e outros que usam madeira e fazem vinhos maravilhosos também, Estados Unidos, Itália, Espanha, Austrália, Chile, Argentina. Como é o vinho dessas, tipo, a Chardonnay num país, no outro país, tem uma característica própria, é tudo parecido? Vamos lá. A gente tem aqui uma tabelinha, onde a gente procurou colocar alguns resumos desses estilos, né, em cada país. Então, França, como a gente destacou, né, o inventor da Chardonnay, né, como o Júlio falou, e desse estilo de fazer vinho. Então a gente tem aqui, a gente dividiu os dois. França, na Côte de Beaune, que tipicamente vinhos muito complexos, né, que sempre passam por madeira. Ali é sempre um vinho varietal. Na verdade, a gente vai ver aqui em todos os países que a gente vai abordar aqui Chardonnay, a gente vai sempre abordar vinhos varietais, não são cortes, tá? Não é como vinho branco em Bordeaux, que é tipicamente um corte. Na Borgonha é um vinho varietal. Bordeaux não é Chardonnay. E Bordeaux não é Chardonnay, exatamente. Sauvignon Blanc, Semillon, né, não é Chardonnay.
E falando em Côte de Beaune, aqui é o top do top, a referência de vinho branco no mundo, né? É um equilíbrio assim, magnífico entre corpo e acidez, é uma coisa assim, realmente espetacular. Aromas muito complexos, né? Você tem flores brancas, frutas maduras, frutas secas às vezes, e tipicamente uma longevidade fantástica. A referência de Chardonnay no mundo, né, é a Borgonha, né? Esses vinhos Côte de Beaune são os mais caros de vinhos brancos, né, que existem. Né? É difícil, realmente vinho mais caro que esses grandes Borgonha Branca a gente não vai achar não. E referência, o que a gente tem? A gente tem os Montrachets, né, que é o top do top. Montrachet é o Romanée Conti dos brancos. É o Romanée Conti dos brancos. E lá a gente, além do Montrachet, a gente tem outros grandes vinhos, né, na Côte de Beaune, como o Batard Montrachet, o Chevalier Montrachet, o Pouligny Montrachet, o Chassagne Montrachet, e aí tem o Meursault e o Corton Charlemagne. Vou treinar o francês aqui pra gente falar. Mas o que a gente bebe se não tiver todo esse vinho, cara? Aqui? Como é que a gente se vira para conhecer um Borgonha branco? Se for de Côte de Beaune, tem que tomar um Borgonha genérico, né? Esses vinhos são muito caros, né? Os vinhos franceses em geral são muito caros, né? Então, um Borgonha, qualquer Borgonha para comprar aqui, ele vai ser bastante caro. Então, se pegar mesmo o básico que ele está falando, Borgonha branco, já não é tão baratinho assim, mas esse ainda encontra, esse aí dá para tentar. Vai para comprar aqui um de Vila, que já é um nível acima, ou você pegar um de Vinhedo, aí já é muito caro. Um Premier Cru, um Grand Cru, aí já é muito caro. Aí é muito caro. É muito caro. Bom, tirando o Côte de Beaune, né? Continuando na França, vamos pro estilo tipicamente sem madeira, que é o maravilhoso Chablis, né? Então a região de Chablis está dentro da Borgonha também. E o vinho é marcadamente ácido, né? Ele tem uma acidez maravilhosa. Agora eu vou ter que fazer um comentário, que esse vinho aqui tá me lembrando o Chablis, porque tem muita acidez, não é normal. Não é normal, né? Ele tem uma mineralidade também, esse vinho, né? Tá muito interessante esse argentino. Vocês podem anotar o nome aí. Então o Chablis ele tem uma acidez marcante, tem fruta fresca, né? Ele tem uma mineralidade, né? Como a gente estava falando, né? A gente parece pedra, né? Pedra molhada, né? Se der para ter cheiro de pedra molhada, mas imagina, né? E também toques vegetais, né? No aroma. É um vinho espetacular, né? E como referência, você tem os Premier Cru e os Grand Cru de Chablis. Esses são a linha... Gostei do Cru. Vai, continua. E os grandes produtores, né? Um a gente já mostrou lá naquela foto, é o Durand, alguns grandes produtores, né? Latour, Leflaive e o Ramonet. E aí, a gente... o Chablis bom, Premier Cru Chablis, e Grand Cru também é muito caro, né? A hierarquia é o mais simples, é o Petit Chablis, né? Depois o Chablis, aí vem o Premier Cru e o Grand Cru. Uhum. O Petit Chablis, que seria o mais barato, mas a produção é pequena, então é difícil achar. Então, assim, eu acho que o que é mais acessível aqui é comprar um Chablis mesmo. Não, um Chablis mesmo. E o Chablis, assim, vai ser muito típico essa acidez, assim, vai ser acidez para rasgar. É um vinho maravilhoso mesmo. Bom, agora vamos para onde? Vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E se for quiser falar de Napa, vai ser o contrário do Chablis, né? Exatamente. Um tá no extremo ou tá no outro. Exatamente. É o oposto, né? É até legal botar um do lado do outro para sentir a diferença, né? Isso que a gente falou de como a Chardonnay pode ter estilos tão diferentes, né? Uma mesma uva, colocar vinhos assim, potencialmente opostos, vai ser muito legal comparar. Estados Unidos, principal região produtora, né? A região de referência é a Califórnia, né? O estado da Califórnia. E lá você tem algumas sub-regiões, né? As mais famosas e importantes são Napa, Sonoma, Santa Bárbara, tudo ali na Califórnia, né? O estilo do Chardonnay americano, como o Júlio estava falando, é o oposto, né, do Chablis. O Napa, especialmente, é o oposto. Especialmente o Napa. É uma bomba, né? O vinho é realmente muito encorpado. Né? Muito encorpado, muito amanteigado, muito madeirado. É muito tudo, muito alcoólico. Esse é o tipo, vem mudando com o tempo, que tá ficando pegando, eu acho que eles estão pegando mais leve, mas o Napa tradicional é isso aí, que é o contrário do Chablis. É isso. E alguns produtores de outras regiões têm feito
vinhos um pouco mais modernos, né, com menos bomba, mais frutados. Um tempo atrás, né, esses vinhos bombados assim estavam muito em voga, né? Quer dizer, principalmente era muito Parker, procurado. né? Hoje isso está mudando, então se procura vinhos mais elegantes, né? Então eu diria que hoje ali o que está mais valorizado nem é um Chardonnay do Napa, é um Chardonnay de Sonoma ou até lá de Santa Bárbara, Central Coast. Isso. E grandes produtores que a gente colocou aqui, alguns, né? Tem vários muito bons lá na Califórnia, mas a gente colocou alguns aqui, que é o Chalone, o Kistler, o Fetzer, o Sainsbury e o famoso Chateau Montelena, né? Chateau Montelena que ganhou o desafio de Paris, né? Exatamente, esse foi o primeiro grande Chardonnay famoso lá. Onde se surgiu o conceito de Novo Mundo, né? Novo Mundo, essa degustação que levaram vários vinhos americanos para competir com os franceses e os americanos arrebentaram. E no caso o Chardonnay, o campeão foi esse Chardonnay de Montelena. Foi o Montelena, isso aí. E o tinto foi o Cask 23, né? Stag Leap, né? Stag's Leap. A vinícola Stag's Leap. Bom, e como o Júlio falou, né? Se a gente quiser tomar um Chardonnay tipicamente encorpado, você busca um Chardonnay de Napa. Agora, no Brasil, é difícil a gente encontrar uma boa variedade não só de Chardonnay americano, mas de vinho americano em geral, né? É o país que a gente acha a menor diversidade de vinho aqui no Brasil, é os Estados Unidos. É um vinho que normalmente... Os vinhos também estão muito caros. Né? Muito caro. O vinho americano já é caro lá nos Estados Unidos, né? Quando você viaja bastante para lá, ele já não é um vinho na média barato, quando você compara com um europeu, com um sul-americano, até mesmo com o australiano, muitas vezes. Ele é um vinho na média mais caro. Então, para chegar aqui, ele chega muito caro e a maioria dos importadores não traz vinho americano. Mas se tiver oportunidade de viajar, vale a pena aí conhecer esses diferentes estilos de vinho da Califórnia. Se quiser pegar um californiano Chardonnay bala mesmo, eu acho que está mais valorizado agora é o Russian River Valley, que é dentro de Sonoma, né, que é uma região mais fresca, então os vinhos estão sendo muito bem avaliados. Né? São vinhos mais elegantes e mais complexos. Chega aos Estados Unidos. Vamos agora para onde? Vamos para a Austrália. A Austrália é outro país espetacular, né? Produtor de vinhos maravilhosos e faz magníficos chardonnays. Né? As principais regiões lá são Margaret River, Yarra Valley e Adelaide Hills. Né? Tipicamente você vai achar um vinho varietal lá também. E é um vinho que também, e é um país onde também o estilo do produtor diz muito do vinho que você vai tomar, né? E aonde onde ele foi produzido, né? Por exemplo, Margaret River é tipicamente uma região um pouco mais quente do que Adelaide Hills e Yarra Valley, né? Então os vinhos de Margaret River são tipicamente mais diferentes, né? Eles são, os outros são mais frescos, mais ácidos. A Austrália também não tem muita oferta aqui, né? Então é um pouco mais difícil achar dessas regiões. Achar um Chardonnay da Austrália, o mais normal é que ele seja um mix de uvas de várias regiões, que é muito normal isso na Austrália. E eles usam para dar o amadeirado, botar a lasquinha de madeira mesmo. Lasquinha de madeira. Que isso é muito usado. Quer dizer, eu acho que a Austrália que inventou isso. Barateia a produção, dá um toquezinho de madeira, né? E eles usam bastante isso lá. E os produtores, bom, como é que é esse vinho na boca e no nariz? Né? Ele é um vinho, na média, estruturado. Geralmente tem frutas frescas, tropicais, algum floral, algum toque de mineralidade, dependendo da região. Mas são vinhos realmente muito, muito bons. Grandes produtores lá, a gente colocou alguns aqui. A maior referência é Penfolds, né? Penfolds. Na minha cabeça é o primeiro australiano que vem para qualquer uva. Para qualquer uva, para qualquer. Exatamente. Aí tem outro aqui, Leeuwen Estate e Shaw Smith, outro grande produtor. E como o Júlio falou. Depois eu vou treinar a pronúncia para fazer bonito que nem isso. E outro grande. E como o Júlio falou, né? Se quiser experimentar eu só estou perturbando hoje. Um australiano. Aqui no Brasil já é difícil. Mas se achar um de Margaret River vai ser interessante. Dura achar um bom e barato. Vamos para a Itália agora. Bom, para mim eu não penso muito quando eu eu não penso muito na Itália. Então, mas por incrível que pareça, é uma uva cada vez mais plantada na Itália. E a região que tem mais a ver com a França é o Piemonte. Então a região referência de produção de Chardonnay na Itália é o Piemonte. Porque ele tem clima e solo parecido com o Piemonte, então eles estão fazendo Chardonnays lá muito interessantes. Com a Borgonha. Tem mais a ver com a Borgonha. Mas também, todos os produtores fazem Chardonnay na Itália com encemadeira. Então os vinhos são bastante diferentes em estilo, né? Mas eles têm, em geral, boa acidez, como todo vinho italiano, né?
são frescos, né? Frutas tropicais, frutas cítricas, maçã. São vinhos muito gastronômicos, né, para variar. Vinho na Itália ele é predominantemente gastronômico. E no Piemonte a gente colocou aqui 3 grandes produtores de tintos, né, que também produzem bons chardonnays, né? Luigi Coppo, o Gaia e o Pio Cesare. Agora, se quiser tomar um vinho, aqui a gente até acha. A gente acha muito vinho branco italiano, mas não necessariamente Chardonnay, né? Vem menos Chardonnay da Itália para o Brasil do que Pinot Grigio e as outras uvas. Tem né, uma Chardonnay italiano, o único que eu bebi foi um da Planeta, que é da Sicília, né? Que é o contrário do Piemonte também. Saiu lá da zona fria e foi lá para a zona quente. Exatamente. Então, esse é um vinho mais amanteigado, mais de fruta madura, um vinho de maior corpo e menos fresco do que os do norte. Mas se achar algum Chardonnay e não quiser pagar muito caro da Itália, outras regiões que produzem, a Úmbria, Toscana e a Sicília que você falou. Tá? Que mais? Agora vamos pro Chile. Agora estamos chegando na nossa praia. Principalmente a Praia do Juca, que entende mais. Uma grande região de Chardonnay do Chile é o Limari, né? É frio, né? Principalmente pelo... Limari eu acho que faz um dos melhores chardonnays, talvez o melhor chardonnay do Chile, mas assim, onde produz muito, tem uma variedade maior e que é excelente qualidade, é Casablanca. É Casablanca, pertinho de Santiago. Né? Que também está perto da praia, então você também tem vinho fresco ali. Então eu acho que as duas regiões são ótimas e Casablanca tem uma diversidade, uma quantidade de produtores muito maior, se conhece muito mais vinho de lá. Agora Limari faz... mas Limari já é outro nível, né? Já são produtores mais estilo boutique, pequena produção, realmente Limari é lá no norte, perto do Atacama. Bem mais frio, né? E os chilenos, o Chardonnay chileno em geral são espetaculares, potência aromática muito boa, acidez boa também, né? Em geral eles têm acidez muito boa. No geral o vinho chileno não tem problema com acidez. Não tem problema com acidez, parece até italiano, né? Nem tanto, mas italiano adora rasgar. Né? E aqui a gente colocou alguns grandes produtores, né? Alguns grandes vinhos aí da Chardonnay do Chile, né? Como o Júlio tinha mencionado, o Talinay, né? Do produtor Tabali, esse vinho é uma coisa, né? Todo ano ele ganha como o melhor vinho do Descorchados, né? Impressionante, toda safra. Quase toda safra ele aparece ali, se não for ele está entre os 3 primeiros. Ele é sensacional, e aí nesse último Descorchados ele é o melhor branco, né, do Chile. O melhor branco do Chile, exatamente. Aí você tem o Contittoro Amélia, que é o top, né, da Contittoro. Também é um vinhaço. É um estilo já diferente do Talinay. Aí você tem o outro que a gente adora, é o Sol de Sol. Esse é lá pro sul do Chile. Eu não lembro o nome da região agora, mas esse é lá embaixo do Chile. Bem lá embaixo? A Quitânia não, a Quitânia é perto de Santiago, mas o vinhedo, isso, é lá do sul. É lá embaixo. Frio também, né? Frio. Lá sim é frio. Aí você tem o top do Montes Alfa, que é o Special Cuvée. Esse eu nunca bebi. E que mais você tem? O Errázuriz. Las Pizarras. O Las Pizarras. Tem nota boa do parque. A nota muito boa. Eu não bebi esse também, não lembro. Você já bebeu esse? Las Pizarras? Mas esse a gente ressaltou aqui porque ele tem nota boa aí na maioria dos rankings. Né? E como o Júlio falou, para tomar um bom chileno, né, vai ser fácil achar vinhos de Casablanca. Né? Tem muita produção ótima, variedade, muito bom. Vinho branco chileno, procura Casablanca, tem uma oferta muito boa. Seja qualquer uva branca, procura Casablanca que a oferta é muito boa, a qualidade é muito boa. E preço, né? O preço em geral é bom. Bom, por último, vamos para a Argentina. Vamos continuar aqui embaixo. Argentina. Estamos aqui. Argentina. Regiões importantes. Vale de Uco, né? Que é esse vinho aqui, Vale de Uco. Vale de Uco. Gualtalari, São Paulo. Isso é dentro do Vale de Uco, né? É dentro do Vale de Uco. São Paulo nem conheço, Gualtalari. Que é famoso aí. É o inimigo que é feito em Gualtalari. Gualtalari, não sei como é que fala. E Patagônia também, né? Tem feito. Patagônia é mais novo lá, mais novo, exatamente. Produção de vinhos lá, mas tá fazendo vinho muito bom. Não só Chardonnay, como Pinot também, fantástico. Chardonnay, Pinot, Malbec tem em tudo que é lugar, tem também, mas. Chardonnay e Pinot eles estão fazendo vinhaços ali na Patagônia, né? O James Suckling, em 2021, o melhor vinho do mundo foi um Pinot da Patagônia. Do mundo? O Chakra, né? É um vinhaço. Bom, e como é que ele é característico? Ele tem, normalmente,
como a gente estava até falando aqui logo no começo, né? Eles são refrescantes de acidez, apesar que esse daqui está até acima do que a gente está acostumado o a ver. Valdeúco, né, é uma região mais alta lá em Mendoza, né? Eles fazem vinho refrescante. E é o boom do momento lá, quer dizer, todo mundo está investindo nesses vinhedos mais altos lá, estão tendo muito sucesso. E esse aqui é impressionante, a acidez desse vinho. Tá realmente muito bom. E alguns têm toques minerais, vegetais, mas de novo, né? Tem muito a ver com o estilo de cada produtor. Né? Por isso que é bacana a gente ir descobrindo, né? Fazendo essas descobertas aí da Chardonnay. De novo, né? Voltando no início, né? Chardonnay é uma uva neutra, né? Então dependendo de cada um, do jeito que faz, ele vai dar um vinho muito bacana. Né? A gente colocou aqui alguns grandes vinhos da Argentina, né? O Adriana Vineyard, do Catena Zapata, que é a referência, né? De produtor na Argentina. Né? Tem o White Stones e o White Bones, os dois são, eu acho que o White Stones, né? Que tem 99 pontos do parque, os dois são dois vinhaços. Maravilhosos, né? O Otrônia, esse Otrônia eu nunca bebi, o Júlio também nunca bebeu, né? Mas ele tem sido, ano a ano, entre os maiores destaques aí do Descorchados, esse produtor. Inclusive, nesse último Descorchados, o melhor espumante é do Otrônia. Então, que é um Chardonnay, né? Que é um Chardonnay, 100% Chardonnay. Os irmãos Michelini, né? Que a gente quase não gosta deles. Só faz coisa boa. Esse eu já bebi todos os vinhos deles. E o Zucardi, que é outro produtor maravilhoso que a gente gosta muito, né? E para conhecer um bom argentino, é pegar um bom Chardonnay do Vale do Uco. Aí é questão de pesquisar um preço aí que entre no teu orçamento. O Vale do Uco fica em Mendoza, né? Mas vai estar escrito na garrafa que é Vale do Uco. Mas para tudo isso, para Malbec, para vinho branco. A exceção é o Cabernet Sauvignon. Aí o Cabernet Sauvignon, como é mais frio, eu acho que não vai tão bem lá. Então o Cabernet Sauvignon é melhor pegar que não seja no Vale do Uco, que é o João de Cuyo, Maipú. Mas fora isso, procure Vale do Uco. Bom, e agora vamos falar sobre harmonização. Comida, né? Com o que vai bem Chardonnay? Tá faltando uma comida aqui, né? Tava faltando, né? Tá tomando esse daqui, né? Tá faltando... Com o Chardonnay típico, ele não tem tanta acidez. Esse aqui tem muita acidez. O Chablis também tem muita acidez. Então, tirando o Chablis, e uma outra exceção, né, ele não é um vinho tão ácido assim. Né? E aí o que diferencia é se ele tem madeira ou não. Tem madeira ou não tem madeira. Um Chardonnay sem madeira é quase como de harmonização, seria tipo um Sauvignon Blanc com menos acidez. Né? Isso. Então, pode só ser, como comparação, né? Como referência. Serve para salada, serve para um peixe leve, né? sem molho, um Chardonnay sem madeira. Né? Pouco molho com pouca acidez, se tiver muita acidez, ceviche, por exemplo, já não dá. Isso aí, Chablis não se aplica a isso. Chablis é outro bicho, né? A acidez dele vai muito bem com esse tipo de... E um Chardonnay madeirado? Aí você tem todo esse corpo do Chardonnay, que aí já pede frutos do mar mais encorpados, né? Como um camarão grelhado, ou um camarão num molho com manteiga, manteigado, vai peixe com molho, né? Um peixe com molho. Mais pesado. E a gente estava até discutindo, vai bem até com uma carne branca que não seja peixe ou frutos do mar, né? Como aves em geral. Mas porco. Só não pode ser muito gordo. Não pode ter muita gordura. E o molho também não pode ser muito pimentado, né? Que vai brigar. Mas esse corpo desse Chardonnay com madeira vai muito bem com esse tipo de comida. Tipicamente a gente lembra, né, de Chardonnay ou de vinho branco com peixe e frutos do mar. Mas só tem que calibrar direitinho, que é uma coisa que o Júlio sempre chama atenção, no como ele é feito, né? Tipo de molho que você está usando, que tipo de cocção, porque vai mudar. E depois de ver tudo isso, que Chardonnay que a gente compra? Hein? Bom, a gente trouxe aqui três dicas aqui para vocês. É um brasileiro que a gente adora, né? Que normalmente está em nossas dicas, que é o Cuvée Giuseppe da Miolo, Chardonnay, na faixa de R$80. Eu acho assim, nesse preço vai ser difícil achar um outro Chardonnay para comprar aqui no Brasil que bata ele. É praticamente imbatível, né? E mesmo vocês pegarem e falar de Chardonnay brasileiro, esse aí talvez seja o que a gente mais gosta, né? Apesar de ter outros mais caros. Tem, né? mas esse daí é o nossa referência. Nosso queridinho. E a gente trouxe um argentino também, que é de um produtor que a gente gosta muito, espetacular, que é o Bodegas de Escorrihuela. E é o Pequenas Produções dele, né? Que é muito bom. Que é a linha superior aí da Escorrihuela, na faixa de R$180. É um vinhaço, né? Esses dois vinhos eu já bebi muito dos dois, o Cuvée Giuseppe e esse Pequenas Produções. É um vinhaço. É um vinhaço. Bom, e a gente não poderia deixar de mencionar o favorito do Chile, né? Nossa. O Talinay.
Ele teve Esse é na bom demais, safra é diferenciado. 2020. Esse eu já não bebi tanto porque é mais caro, mas... 2020, 98 descochados. E ele tá na faixa aí, 230, 240 reais, né, por aí. Lembra, melhor branco do Chile, segundo Descochados. E quando a gente compara com grandes brancos de outros países, ele, apesar de estar acima de 200 reais, é um vinho que já vale muito o investimento, né? É um vinho espetacular. Vale muito o preço dele. Muito. A relação qualidade de preço dele é muito boa. E outra coisa, esse Talinai, Tabari Talinai, pode ser o Sauvignon Blanc, pode ser o Syrah, é tudo muito bom. O produtor é fantástico. Bom, é isso, né, Tchê? Vamos continuar bebendo? Chega por hoje, mas se você antes tem que se inscrever no canal, por favor, não vai esquecer. curtir, ativar o sininho. Lembra que a gente tem o Instagram lá, vai lá no Instagram também, né? É isso. Tem que fazer isso pra gente fazer mais vídeo assim. A gente tá colocando bastante fotos lá no Instagram, umas brincadeiras lá. Tá bacana o Instagram. Beleza, gente? Tchau. Tchau. Saúde. Opa.